Fala, rapaziada! Aqui mais um episódio de Lutador para Lutador aqui na Fight Mode TV, seu novo modo de assistir lutas. É o seguinte, antes de eu começar o bate-papo aqui com o nosso entrevistado de hoje, eu vou pedir o seguinte, faz o Triple C, curte, comenta e compartilha. E também se inscreve no canal e ativa aí o tal do sininho para receber as notificações. Muitos programas novos estão no forno, saindo para você que é um amante de esporte de combate. Vem comigo, porque aqui é a Fight Mode TV, um canal feito com muita paixão. Bom, o de Lutador para Lutador hoje vai botar o kimono e entrar no tatame. Eu vou falar com um multicampeão. Sabe quem é? Se liga! Fala, Carlão, beleza? Fala, Prazer estar aqui Preguiça. com você. Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Felipe, primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Tempo é um ativo caro e raro. Eu sei que você está treinando aí, vai lutar o CGI, está naquela correria, dando aula, treinando, naquela correria louca que a gente sabe como é que é. Então, obrigado pelo seu tempo e bater um papo com a gente aqui no De Lutador para Lutador. Valeu, Carlão, obrigado pelo convite. É correria, né? Mas é aquela correria boa que a gente gosta. E é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, vai ser irado. Valeu o convite. Diz uma coisa, Preguiça, como é que estão os treinamentos? Vamos falar logo sobre esse evento que está aí na porta já. Como é que estão os treinamentos? Você não foi lá para Atos ou você está nos Estados Unidos? Está em BH ou nos Estados Unidos? Não, eu tô em BH, né? Eu tive uma lesão, na verdade, no LCP, no cruzado posterior, há alguns meses atrás. Então, o CGI deu meio que a conta, entendeu? A conta certa para recuperar e tá lá 100%. Então, eu não fui, não fiz esse camp, né, lá em San Diego e tudo, porque eu ainda tô nessa reta finalzinha de recuperação, né? Falta mais ou menos 3 semanas e meia. Já tô treinando forte, tô fazendo tudo, né? Mas ainda alguns movimentos assim falta um pouquinho de mobilidade, então acaba que eu tenho essa estrutura melhor aqui, né? De fisioterapia, da galera da equipe toda aqui, né? Já tá na minha rotina, que fica um pouco mais difícil lá fora. E tá quase, né? Dia 30, 31, CGI. Devo chegar lá uma semana antes, uns 8 dias antes, em Las Vegas, e é isso. Tô empolgadão, já tô muito bem treinado. Ainda tem essas semaninhas aí para afiar mais ainda. E tô empolgadão aí com o evento. Ô, Preguiça, uma pergunta para você. Você tem sua própria academia, você é o dono de uma academia, muito bem sucedida, inclusive, em BH, a Gracie Barra, a Felipe Pena. Aliás, você foi o primeiro cara a ter um nome junto com o Gracie Barra, não foi isso ou eu estou enganado? Foi. Aqui na verdade a minha escola é Gracie Barra Felipe Preguiça, né? Porque acaba que no Brasil a galera me conhece mais com Preguiça. Preguiça. Aí eu optei por colocar Felipe Preguiça em vez de Felipe Pena aqui. Mas é isso, a minha é a primeira escola, né, atleta Gracie Barra do mundo, né? Porque geralmente a Gracie Barra, a franquia é só por região, né? Ou por bairro, eu acho que tem até alguns casos que são cidades, né? Tem alguns casos que são cidades, como a própria Gracie Barra BH, né? E outras aí ao redor do mundo. Mas a minha foi a primeira escola Gracie Barra atleta, né? Pegando um pouquinho aí do paralelo, como se fosse aquela época, eu nem sei se tem ainda, né? Mas naquela época do UFC, que tinha o UFC Gym, BJ Penn, né? Tinha umas academias assim com as estrelas, né, do UFC. Não sei se tem isso ainda, Não, não? acho que não. Só tem o UFC Gym, Não, né? mas não É. com a UFC Gym barra o nome do atleta. Tinha antes, né? Tinha do BJ Penn, tinha Eu de uma lembro galera. algo assim, realmente. Acho que eu lembro de algo assim. Mas aí é Sim. legal esse modelo de negócio. Então você é um gestor de academia, além de professor e atleta. Como é que você gere isso, cara? Porque é loucura, porque uma academia é um negócio. Apesar de Sim. muitas pessoas não entenderem isso, mas a academia de lutas é um business. Você não só é o gestor, como também o professor, dois, né? Professores e é atleta. Como é que você trabalha o teu tempo, a organização para ter tanto sucesso?
Então, realmente é um negócio que dá trabalho, né? Ao contrário do que muita gente acha, que acha, vou abrir uma academia, vou abrir uma Gracie Bar, vou abrir, vai ser um sucesso. Então, eu sou muito bom de jiu-jitsu, sou muito técnico, sou campeão e tudo, vou abrir uma academia, vai ter sucesso. É completamente o oposto disso. Lógico que se você, né, é um campeão, tem um título, é uma cerejinha do bolo a mais, mas o mais importante é realmente a gestão, né, do negócio. E o meu foi um pouquinho mais tranquilo, Carlão, porque foi um negócio meio natural, né? Eu comecei a dar aula de faixa roxa para alguns amigos, assim, e aos poucos a turma foi crescendo e tudo. Então foi um negócio meio informal, entendeu? Que eu fui estruturando a academia e o negócio à medida que foi crescendo. Então não foi algo com, vou abrir uma academia e vou fazer aquele investimento, né? E já vou correr atrás, vou ter que aprender tudo sobre gestão e tal. Então foi um negócio meio natural que acompanhou minha carreira e que tem o lado de que demanda o tempo, né, para você fazer isso e tudo, mas tem o lado positivo também, né, que me deu uma estrutura ali no início da minha carreira, né, financeira, eu comecei a ter um retorno financeiro, para conseguir pagar meus campeonatos, conseguir investir, né, em mim como atleta, entendeu? Ter bons profissionais ao meu lado, bons me investir, né, como atleta. Então, assim, hoje em dia é um negócio que ainda demanda o tempo, né, porque a gente está sempre buscando evoluir, sempre buscando chegar na perfeição, assim como atleta, a gente busca chegar na perfeição como empresário, né, como gestor. Então, tem muita coisa para aprender ainda, mas graças a Deus já tem uma estrutura bem maior, né? Tem muitos professores na minha academia, tem, né, os vendedores, tem gerente, tem o cara do marketing, do tráfego. Então, é um negócio que cada vez mais eu estou conseguindo delegar, né, um pouco mais, tirar um pouco desse peso de mim para focar no que é mais importante para mim hoje em dia, né? Que é a minha carreira como atleta. Perfeito, perfeito. E como é que está sendo o seu treinamento? Você tem um head coach, alguém que gere seu treinamento, ou você mesmo planilha ele? Ou o André Galvão tem te ajudado nisso? Como é que está esse teu treinamento para lutar esse evento? Não, então, eu geralmente, eu sou um cara muito estudioso, né? Eu gosto muito de estudar técnica, né? Sempre gostei muito de criar técnicas. Então, hoje em dia na minha academia aqui, eu treino basicamente na minha academia, né? Na minha escola. Então, eu mesmo monto a metodologia do meu treino. A gente tem o treino de competição aqui e eu monto a metodologia do treino de acordo com o que eu vou lutar, de acordo com a época, de acordo talvez com o que eu estou enxergando que os atletas precisam, né? A gente tem um time de material humano muito bom aqui, né? Muita gente boa chegando. Acho que a gente está chegando mais e mais como time, né? Como escola, né? De atletas, não só eu, mas vários outros atletas também. E eu hoje, eu antes fazia um pouco de tudo, né? Que nem eu falei, eu puxava o treino de competição, treinava e tudo. Então, hoje eu tento delegar o máximo possível. Então, tem o Matheus, né, que é o nosso professor lá, ele é Matheus Boy, ele é o coach, né, do treino de copedia, e ele coordena o treino de acordo com essa metodologia e eu fico mais focado ali na questão do treino, né? E de ajudar a galera como o treino ali, como até mesmo um parceiro de treino, igual se eu estivesse treinando numa outra academia, a gente treina, um corrige o outro e tudo, aquele espírito de equipe, um querendo, mas tirando um pouco esse peso de professor ali, né? E o Galvão já me ajudou muito também, já fiz vários camps no Galvão, né? Duas ou três vezes eu acho. E, pô, sempre que eu vou lá é muito bom por isso também, né? Porque eu tiro todo esse, totalmente da minha zona de conforto, sai totalmente das responsabilidades que tem aqui, como academia e tudo, e fico só por conta de atleta mesmo, né? De seguir o que ele tá falando ali. O que é um negócio muito bom, né? Você ter alguém só se preocupar só em ir treinar, descansar e fazer tudo que você tem que fazer dentro do tatame e fora do tatame, com alguém te direcionando, é muito bom. É verdade, é mais confortável, né? Até porque você só treina, não fica pensando em como organizar o treino, em número de sparrings, enfim. Você fica mais relaxado Exatamente. só para treinar. Exatamente, exatamente. Eu acho assim, se eu não tivesse academia, falar hoje o Felipe abriu uma academia, eu acho que talvez não, né? Por causa do ponto que o jiu-jitsu está hoje, cresceu muito, né? Tá bem melhor financeiramente, né? Para você viver como atleta, né?
Mas graças a Deus, como eu falei, foi um negócio bem natural, né? Eu dou aula desde 2010, se eu não me engano. Então já são 15 anos dando aula e 15 anos que a academia foi crescendo aos poucos. Hoje em dia é uma academia gigante, né, com muitos alunos, mas eu consigo delegar bem e tentar aproveitar as coisas boas, né, de ter uma academia para o lado como atleta também, né, de planejar o meu treino, de ter suporte financeiro, né, de dar oportunidade para outros atletas também. E de ensinar, porque a gente aprende muito ensinando também, né? Isso parece um pouco clichê, mas pô, sempre que eu aprendo muito dando aula ali. Às vezes eu vou ver um negócio, alguém faz uma pergunta ali que eu me atino para aquilo, falo, caramba, isso aqui é mesmo. Então te faz pensar muito ali na técnica, né? Então acho que é mais ponto positivo do que negativo, para te falar a verdade, hoje em dia. Preguiça, o evento do Craig Jones, né? É US$ 1 milhão, né? Um evento por equipe. Como é que Sim. você está enxergando? Como é que é o modelo desse evento? Explica pra gente. Como é que é o modelo do evento para a galera que não conhece? Esse evento é a segunda edição. Foi feita uma edição ano passado, mas não foi de equipe, né? Foi individual, se não me engano. Essa é por É. equipe. Como é que é o esquema dessa competição? Então, o CGI que nem você falou, é a segunda edição, né? A gente teve a primeira edição no ano passado, na mesma época do ADCC, né? Foi meio que um evento concorrente ali com o ADCC. E eles bateram o recorde, né? A maior premiação da história do jiu-jitsu, né? Ano passado foi um evento, um torneio individual, né? Que seria um campeão na categoria mais pesado e outro campeão na categoria mais leve, que cada um levou para casa US$ 1 milhão, né? Que foi o Nick Rod e o Rutolo, né? Então é um evento que vem realmente mudando totalmente o cenário do jiu-jitsu e puxando a régua para cima, né? Porque eu acho que a gente ter eventos como esse aí, que tá num patamar desse, né? Com uma premiação dessa, eu acho que puxa a régua de todos os outros eventos para cima, né? Então, dessa vez, na segunda edição, eles estão fazendo um formato de time, né? Que vai ser 8 times, cada time são 5 atletas, da categoria até 66, até 77, até 88, até 99, mais 99, que são as categorias do ADCC, né? E é time, né? Então a premiação essa vez continua sendo US$ 1 milhão, mas é dividido entre o time, né? Então, e é uma regra bem interessante. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que vai realmente bombar o evento. Muita gente vai assistir. Quem assistir vai gostar, porque é uma regra meio maluca, né? Que é aquela regra do quintet, né? Do evento do Sakuraba, em que vai acabar acontecendo muitas lutas que geralmente não acontecem, porque eu não luto somente com a galera, com os outros atletas da minha categoria, né? Eu posso lutar com alguém do 88, do 99, do 77, do 66, de acordo com a estratégia do treinador, né? Então, Interessante. no time que eu tô, o treinador é o André Galvão. Então, vamos supor, e o New Waver, que eu tô representando o time da Atos, né? Então, o coach é o André Galvão. O New Wave é o John Denner. Então, vamos supor, se eu tô lá no meio com o atleta, as lutas vão ser 8 minutos, o John Denner colocou, sei lá, o cara do 66 para lutar comigo. Se eu finalizo o atleta do 66, já entra outro cara direto em mim, que o John Denner escolhe quem entra em mim. E Caramba. a, e a, e a luta, então eu posso ficar ali o tempo inteiro. Uma pessoa pode finalizar, né, o O time time inteiro. inteiro e ser Caramba. campeão. Lógico, dificílimo de acontecer, né? Muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. E às vezes o treinador pode escolher colocar alguém mais leve contra alguém mais pesado, porque é só finalização. Então, se o mais leve for com o mais pesado, né? Que na teoria o mais pesado tem a vantagem, vamos supor, e o pesado não finalizar, não correr uma finalização, é empate. Então, eles conseguiram tirar um cara muito pesado com um peso mais leve, tirou do jogo, entendeu? Para colocar talvez o deles mais pesado com uma outra pessoa mais leve. Enfim, a estratégia vai contar muito nesse Ah, evento. legal. O coach vai ser muito importante.
A Muito mentalidade, a forma importante. que o coach entende a estratégia, o jogo, a proposta do outro time, os personagens, né? As peças que tem no outro time, vai fazer todo o efeito, toda a diferença, né, cara? Muito legal. Total, total. Saber casar ali, às vezes, o jogo, né? Usar essa regra e saber casar o jogo de um atleta nosso contra um de outro time, com a estratégia certa de que, né, talvez para retirar aquele atleta e tudo. Então é uma regra que deixa muito imprevisível o evento, né? Vai ser muito Pô, que dinâmico o legal. evento. Muito bacana. E tem muitos atletas, só atleta de nome de todas as categorias. E assim, tem lá, por exemplo, o Mika Galvão, né? Aí no time da Betim tem o Nick Rod. Dificílimo você ver, vamos supor, o Nick Rod lutar com o Mika. Mas talvez nesse evento pode acontecer, o Mika vai lutar com o Nick Rod. Então, assim, e Perfeito. vários outros eventos. Então, é um evento que vai casar muitas lutas que dificilmente aconteceria, entendeu? Todos os times já estão com os times montados, né? Sim. O sorteio para o primeiro confronto já foi feito ou ainda será feito? Não, então, eu nem sei como que vai ser isso. Vai ser sorteio, eles vão escolher a dedo, né? Eu não sei como que vai ser isso. É até uma coisa que eu estava realmente pensando esses dias. Mas eu não sei como que vai ser. Se vai ser sorteio ou se o próprio Cage Jones vai escolher, quero que lute esse time contra esse aqui, não sei. Eu acho que o justo seria sorteio, né? Mas não sei como que eles vão É, escolher. é verdade, é bem interessante isso. Então, o seu treino está bem variado, né? De tipos de atletas, de perfil físico e também de proposta técnica, né? O teu treino está bem variado, porque você pode pegar atletas de diferentes estilos e pesos, né? Acaba que você direciona um pouco o treino em relação à regra, né? E no caso de o tempo de luta, né? Então você acaba treinando mais aquele tempo de luta, né? A regra que é só finalização, então você acaba treinando, focando muito mais em finalização, muito mais em controle em posição, né? Não é uma luta com, não é uma regra com tempo muito longo, né? Tipo um ADCC que pode chegar a 20, 40 minutos de luta, nem um Ruiz Damboani pode chegar a 15 minutos de luta, são 8 minutos, então é uma regra que você tem que colocar mais o ritmo, né? Imprimir mais o ritmo para você conseguir finalizar, que não é tanto tempo assim, não tem tanto tempo para você controlar o ritmo da luta e ir crescendo ali aos poucos, né? Então, o treino fica mais direcionado nessas relacionadas à regra. Mas em relação a parceiro de treino, o ideal é treinar variado mesmo, porque são muitos times, né, e muitos atletas, então a gente não sabe com quem que a gente vai lutar, qual que é o jogo de cada um. É difícil estudar um ou outro, porque é imprevisível, né, com quem que você vai lutar. Diz uma coisa, para você, como atleta campeão mundial de kimono, como campeão mundial sem kimono, campeão de ADCC, o que é mais difícil? Ou difícil não é a palavra? Qual é o treino mais complexo para você? O treino para o mundial de kimono ou um treino para o ADCC? O que para você é o mais complexo? Com kimono ou sem kimono? O ADCC é muito, eu considero o treino e um evento mais difícil de ganhar, digamos assim, porque isso aí é a polêmica, né? Mas eu acho que o ADCC ele é um evento que exige muito do seu físico, né? Muito do seu físico, porque o próprio Senkimono ele é uma modalidade que equilibra muito, né? Às vezes um cara do wrestling que tem um físico muito bom contra um cara muito técnico, e no jiu-jitsu de kimono a técnica tem menos essa disparidade, entendeu? A técnica, se um cara é muito melhor tecnicamente de jiu-jitsu do que o outro, ele vai amassar o cara, ele vai prender ele, vai raspar, vai passar, vai montar, vai pegar. E no no-gi não, né? No no-gi, às vezes um cara muito forte, com uma boa base ali de outra luta, né? De sambo, de wrestling, ele acaba conseguindo complicar alguém muito técnico ali do jiu-jitsu, né? Então, é uma regra que também é muito mais difícil de você fazer ponto, né? Então, querendo ou não, isso aí é um negócio que tem muito mais desgaste. É uma regra que as lutas são muito mais longas, né? Então, é um negócio que desgasta muito mais também.
Então, assim, no meu caso, eu acho o treino, um camp para o ADCC mais desgastante do que um treino para o Mundial de Kimono. Perfeito. É, desde que você começou a treinar jiu-jitsu, descobriu o jiu-jitsu, para os dias atuais, o quanto você sente a evolução do jiu-jitsu? Ou não? Ou você acha que não mudou muito, que se manteve ali no mesmo nível evolutivo, tecnicamente falando, o que mudou foi a parte física e o número de competições? Na sua concepção, como um cara vencedor, né? A sua visão é uma visão privilegiada. Você é um cara vencedor. Você venceu os maiores eventos, seja de kimono, como sem kimono que existe no planeta. Então, o seu olhar é um olhar muito privilegiado de um vencedor. Então, diante disso, como é que você encara essa trajetória do início do preguiça lá, quando você começou a competir de faixa azul, tal, para os dias de hoje? O quanto o jiu-jitsu evoluiu? Eu acho que mudou muito, o Carlão. Da parte técnica, por exemplo, quando eu comecei a treinar, o jiu-jitsu, ele era basicamente de kimono, né? Muita pouca gente treinava sem kimono. Eu comecei a treinar de kimono, sei lá, sem kimono, de faixa roxa, uma vez na semana, de vez em quando, entendeu? Se for ver mesmo, era 2 vezes no mês. E todo mundo fazia isso, não tinha nenhuma escola, dificilmente tinha treino de jiu-jitsu sem kimono todos os dias, entendeu? Muito menos uma escola focada somente no sem kimono, como tem várias hoje em dia. Então era um jiu-jitsu mais tradicional ali de kimono, né? À medida que foi passando, teve muitas mudanças de regra também no jiu-jitsu de kimono, né? Começou a ter 50, começou a ter posições de lapela, né? Que para quem está assistindo às vezes não treina, que você pega a lapela do kimono, enrola, né? Então teve várias coisas que tiveram que ser adaptada para a regra. Então se tornou uma regra mais confusa ao meu ver, né? Que de uma forma até negativa, assim, porque eu acho que o jiu-jitsu nunca pode perder aquele negócio de luta, né? Tem que ser uma luta ali, tem que provar quem é o melhor, a regra tem que ser sempre para finalizar, né? E provar quem é melhor de jiu-jitsu. Então hoje em dia se perdeu um pouco isso, porque se tornou meio que um xadrez ali, entendeu? Tipo, os atletas lutando muito na regra, com muita interpretação de juiz, com muita interferência de juiz, e menos os dois provando quem é o melhor e lutando um para pegar o outro e tudo. Então eu acho que o jiu-jitsu de kimono acabou perdendo um pouquinho nesse sentido, o que prejudica um pouco e que abriu espaço também, né, pro jiu-jitsu sem kimono, que é um jiu-jitsu mais físico, que às vezes a pessoa que não treina consegue entender ali quem que tá ganhando, né, quem que tá perdendo, que já iguala que já traz muitos fãs do MMA, né, que o próprio questão do MMA, que já se torna mais atrativo ali para quem tá vendo. Então, acho que teve essa mudança, né, técnica, muito relacionada a regras e técnicas no jiu-jitsu, que está constantemente evoluindo. Acho que o jiu-jitsu é um negócio que não para de evoluir, sempre vai ter técnicas novas, né? Teve muito crescimento dessa modalidade no Senkimono, né, de uma forma geral. E em relação ao esporte em geral, né, o retorno, a mídia, a remuneração dos atletas, do profissional, acho que é um negócio que também, sim, cresceu exponencialmente, né? Acho que no curto período aí de 10 anos o negócio mudou drasticamente e eu acho que é só o começo. Eu acho que jiu-jitsu muito em breve aí vai ser um dos esportes aí como o próprio MMA, né? Como o próprio UFC, né? Em termos de visibilidade, em termos de tudo. Então, acho que talvez até mais um pouco, porque tem a questão dos praticantes, né? Porque acaba que no MMA não tem tanto, tem muito fã, muita gente assiste, mas não tem tanto praticante, né? Não tem tantas pessoas que você conhece que assim faz MMA. No jiu-jitsu é uma febre, né? Tá todo mundo fazendo jiu-jitsu. Então, assim, em qualquer lugar do mundo, né? Tem muito praticante. Então tem essa vantagem ainda para ser
explorada, né? Verdade. Comparado a mim. E o que você está achando agora do UFC BJJ? Esse novo núcleo, né, do UFC voltado para o Brazilian Jiu-Jitsu. Como é que você está enxergando isso? Você já teve algum convite para lutar ou tem pretensão de lutar esse evento? Pô, acho irado, né? Acho que o UFC é uma plataforma, né? Uma empresa que tem condições, know-how, né? Contato, tudo para eu chegar nesse patamar que eu falei, né? O jiu-jitsu profissional. Em termos de visibilidade, da galera assistindo, né? E se tornar realmente um esporte como merece ser. Então, tive, né, o convite até esses dias, a Claudinha mandou uma mensagem falando, né, de um próximo evento que vai ter, mas eu falei que topo, que tô dentro, ela ainda não retornou, mas quero lutar sim, quero muito lutar. Acho que muito maneiro ver esse investimento, né, do UFC, né, no jiu-jitsu, né? E que nem eu falei, acho que isso aí só sobe a régua também, né? Mais um evento investindo no jiu-jitsu, enxergando o potencial do jiu-jitsu e subir na régua do esporte em geral, né? De todos os outros eventos também. Então, isso eu acho que é um sinal também do crescimento do jiu-jitsu, né? Esse investimento todo que o UFC, né, a empresa gigante que tá fazendo, investindo, né, no jiu-jitsu aí. Preguiça, o jiu-jitsu está crescendo, isso é uma realidade, os números falam isso, e como você bem colocou, uma plataforma, né, como o UFC, olhando para o jiu-jitsu e criando um núcleo para o jiu-jitsu, já é prova viva que o jiu-jitsu é uma realidade crescente, um produto escalável. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você acha, como atleta, como professor, como gestor, você acha que a comunidade de atletas já estão com a mentalidade profissional? Vou melhorar a minha pergunta. Você acha que a vontade de ser profissional já encontrou com os hábitos de ser profissional? Você acha que os atletas hoje já estão realmente com a mentalidade adequada para um atleta profissional ou ainda que daquela coisa de amador com vontade de ser profissional? Eu fui claro para você? Não, eu considero hoje o nível de um atleta de jiu-jitsu realmente um nível de exigência, de dedicação muito alto, Carlão. Eu vejo assim, lógico que tem, né, exemplos A e exemplos B, mas eu acho que hoje em dia para você ser campeão, né, de um ADCC, campeão de um UFC BJJ daqui a um tempo, porque eu acho que eles ainda não estão assim colocando os melhores atletas ainda para lutar lá, não falando, né, de ninguém nem tudo, tem vários atletas sinistros lá, mas assim, ainda os campeões do ADCC, a galera que, né, tem muito nome no jiu-jitsu, ainda não participou do UFC BJJ, né, até porque só teve duas edições, né, participaram de outros eventos do UFC Invitational e tal. Mas eu acho que para você ser campeão, né, de alguns eventos desses eventos, o nível é muito alto de profissionalismo, entendeu? O cara tem que realmente viver aquilo ali full time. É difícil de você conseguir fazer muitas outras coisas em paralelo, entendeu? O cara tem que ter realmente uma vida de muita abdicação, muito regrado, tem que querer muito, entendeu? Tem que ter uma equipe muito boa por trás, tem que ser profissional na questão de nutrição, de médico, fisioterapeuta, de preparador físico, entendeu? De psicólogo esportivo, de material humano, de professor, de coach, de tudo, entendeu? Acho que o nível tá altíssimo e já tá nesse ponto de que os detalhes fazem a diferença, entendeu? Não é que tem um ou dois atletas fazendo isso, eu acho que tem muitos atletas fazendo isso e realmente vivendo uma vida de atleta full, né? Profissional. E o que está fazendo diferença realmente são os mínimos detalhes, entendeu? Então, eu acho sim que os atletas, né, os top 3, top 5, top 8 ali, realmente
o nível de dedicação é de atleta profissional. E você acha que os patrocinadores já estão enxergando isso, investindo mais no esporte? Ah, com certeza, até falando por minha própria experiência, né? Pô, eu lembro quando eu era, sei lá, o início da minha faixa preta, comparado com hoje em dia, né, em termos de patrocínio e tudo, é outra coisa, né? Cresceu muito. Mas ainda não entraram as marcas grandes, né? Vamos falar assim, né? Marcas grandes aí do Brasil, como já entraram no MMA uma época e tudo, né? Mas eu acho que cada vez mais, né, é um caminho natural. Legal, legal. Vamos falar de rivalidade? Você teve uma rivalidade muito grande com Gordon Ryan, né? Né? Uma rivalidade muito grande. Você ganhou dele, ele ficou sempre. "Ah, eu tenho que lutar com preguiça porque ele me finalizou." E aí ficou a rivalidade, vocês fazendo trash and talking, né? Um brincando com o outro. Como é que foi na tua cabeça trabalhar essa questão do trash and talking? Porque não é algo normal, natural do brasileiro. O brasileiro geralmente não faz isso. Até mesmo porque a nossa origem marcial é nipônica. Então a gente sempre tem a coisa de disciplina, da arte marcial, né, do respeito. E o americano, ele sabe trabalhar isso. Como é que foi para você trabalhar a tua cabeça e entender que você tinha que fazer esse game para criar a expectativa dos fãs? Então, o meu não foi muito pensado, não. O meu foi meio no pessoal mesmo. Foi meio na raiva dele mesmo. Porque querendo ou não, essa rivalidade tem muito tempo já, né? Começou em 2000 e... Putz, foi 2000, cara, sei lá, 2016, mais ou menos. Não, 2017 eu ganhei dele no ADCC. Então acho que foi 2015 a primeira luta que a gente fez. Então, naquela época ali, realmente o trash talk era um negócio muito novo, né, no jiu-jitsu. Ainda, né, não é tão comum, mas já é bem mais. A galera tá bem mais acostumada com isso, fazendo bem mais. Mas em 2015, quando ele começou a falar isso, começou a falar muito na internet e tudo, eu não tinha uma maturidade que eu tenho hoje, entendeu? Então, assim, eu levava muito pro pessoal, ficava com raiva mesmo e falava também de volta na internet, no lado pessoal mesmo, não no lado de estratégia, vou vender a luta e tudo. Então, começou meio que assim, entendeu? E, e durante minha carreira toda eu tive outros confrontos, né, outras rivalidades, como até, por exemplo, não sei, não lembro se você acompanhou nessa época, mas contra o Herbert Santos, Lembro, né? lógico, confusão, briga, confusão. Teve briga, aquele negócio também era um cara que falava muito, né? Todas as lutas que eu fiz era um cara que falava muito. Então, assim, eu nunca fui aquele cara também que corri desse trash talk, entendeu? Eu não gostava de começar, assim, eu ia lutar com um cara maneiro que eu gostava pra caramba, que a gente tinha uma relação boa, e geralmente não iniciava, né, esse trash talk falando somente no marketing ali, e que assim, nada contra quem faz isso e tudo, eu acho que realmente é um negócio que traz muito mais resultados, né? E tá tudo certo, é da estratégia de cada um, mas eu nunca fui o cara que iniciava, mas quando o cara começava também, aí eu gostava, entendeu? Passei a gostar depois de um tempo. No início levava muito pro pessoal, até na minha primeira luta com o Gordon, eu lembro que tava dirigindo, tava no carro, né, junto com o Rominho e tal, pra luta e tudo, e o Rominho um pouco receoso, que tinha esse negócio de chave de calcanhar e tudo. Aí tá falou, e aí, Felipe, você tá sentindo e tal? Falando, Rominho, você não tá entendendo, eu posso morrer. Eu posso morrer, ele pode querer uma pele, pode o que for, eu não vou perder essa luta. De tanto que tava no orgulho ali, entendeu? No pessoal. Faz para mim é questão de honra. E isso me ajudou muito. Eu sempre lutei muito bem com essa pressão, sabe? Quando alguém falava assim no trash talk, isso sempre me motivou muito. Mas é isso. Aí depois de um tempo ficou nesse negócio. Começou a me afetar menos, eu levar menos pro lado pessoal, mas eu não começava. Então quando a pessoa começava, eu retrucava, entrava ali na brincadeira e realmente falava o que que eu achava da pessoa também. E aí isso trouxe muito movimento aí para essas rivalidades aí também, né? E a tua última luta com Gordon foi na DCC, né? Foi. Que foi uma luta
muito equilibrada, teve ali aquela pontuação que foi muito polêmica. Como é que você enxergou aquela luta? Me pareceu, pelo que eu assisti, que você nunca teve tão bem treinado e focado e você tinha feito uma leitura perfeita do jogo dele. Que até então as pessoas ficavam, não conseguiam ler o jogo dele. E ele, pelo contrário, sempre se colocava na frente na jogada da maioria dos seus adversários. Me parecia que estava muito preparado, tanto que foi uma luta que ele cansou lutando com você. Como é que você enxergou aquela luta, a pontuação? Então, acaba que assim, a pontuação eu realmente não entendi, né? Porque o ADCC ele realmente privilegia, né? A regra é quem toma inicialização, né? Quem inicia o movimento. E até ele próprio não entendeu. Você vê na entrevista dele lá com a Mai Munhoz, né? Que até fez a transmissão lá com a gente do UFC BJJ 2. Ela perguntou, e aí, como foi? Ele falou, não, é porque se você ver lá, eu iniciei o movimento. Aí o Felipe foi para minhas costas e eu dei uma contra-queda nele. E não foi nada disso, foi eu que iniciei o movimento, eu que dei uma arm drag nele, eu que fui para as costas, eu coloquei ele de costas no chão, mas aí quando eu coloquei ele de costas no chão, ele virou e caiu por cima. Então, na maioria das regras do ADCC, o que são as duas coisas? É quem inicia o O movimento, ataque, o né? movimento. O ataque. E muitas vezes, por exemplo, se você entrar numa baia e não tem essa, se você caiu por baixo, você toma uma punição ou 2 pontos. Não tem isso. Tem se você puxar para guarda. Mas, por exemplo, eu entrar numa baiana em você, você der um sprawl, aí você girar e começar a atacar meu quatro apoios, eu cair por baixo, não é nada. É até uma estratégia que a galera usa para puxar para guarda. Sem Então, eu dúvida. acho que foi Quem começou a fazer essa estratégia pela primeira vez foi o pé de pano. exatamente. Então assim, é uma regra que eu acho que não tinha acontecido aquilo ainda no evento, entendeu? E não, depois até pesquisei no site, não tinha nada disso do que eles falaram, né, que foi a regra, que é quando você inicia uma queda, se você cai por baixo é 2 pontos. Não tinha nada disso lá na regra. Então acho que foi uma situação que aconteceu ali, que não sei se já tinha acontecido antes ou não, mas que deixou os árbitros confusos. Também não acho que foi nada de má fé assim, tipo, vamos dar pro Gordon, nada do tipo assim. Acho que foi um erro, na minha opinião, foi um erro ali. E acho que a luta tinha que ter continuado e ela iria por mais 10 minutos, né? Porque tinha mais 10 minutos ainda de prorrogação. Em relação à técnica ali, eu acho que o jogo, assim, eu acho o Gordon muito bom de jiu-jitsu, né? Não tenho o que falar, ele é muito bom, ele é completo, ele dá queda muito bem, ele passa muito bem, ele é muito bom de guarda. Então eu acho que alguém para lutar bem com ele, o cara também tem que ser muito bom de jiu-jitsu, tecnicamente, né? Ele tem que ser muito completo, ele tem que se sentir bem nas posições. Não dá para ganhar do Gordon somente fazendo uma estratégiazinha, eu vou ficar aqui, vou fazer isso e tudo. O cara tem que realmente trocar jiu-jitsu, porque ele busca jiu-jitsu o tempo inteiro. Então, se numa dessas você não tem um jiu-jitsu afiado, você vai acabar se dando mal nessas transições. Então, não foi que eu estudei muito o jogo dele, mas eu me considero um cara muito, muito técnico. Então, eu tinha várias estratégias na luta ali. O que eu queria, na verdade, era cair por cima dele, né? Porque já tinha um tempo que ele não fazia guarda e eu acho que eu estava muito bem por cima. Então, para cair por cima dele, ou eu tinha que dar, ou eu tinha que fazer guarda. Então, eu comecei primeiro fazendo guarda, me senti bem, tive algumas posições boas para raspar ali, ele não conseguiu passar, mas não consegui raspar. Aí, quando foi no overtime, eu falei, bicho, já fiquei por baixo aqui, já tentei por baixo, vamos tentar por cima. E por cima eu tive aquela posição boa, né, de quase cair por cima, mas ele virou, né, ele caiu por cima. Mas é isso, acho que eu não fui muito com uma estratégiazinha assim pro jogo dele, entendeu? Acho que eu confiei mais no meu jogo, no que eu faço bem e preocupei mais focar nisso, porque senão você fica muito travado também ali no. Você vê que eu caí no jogo dele, né? Ele gosta muito de passar meio com escudo, eu gosto muito de fazer meio com escudo. Então, se eu ficasse muito preocupado com o jogo dele, eu falo, putz, eu não posso fazer meio com escudo, que ele passa muito bem. Mas eu acho que é legal você estudar, né, e saber quais posições o atleta faz bem, até para você não ser surpreendido por nada. E você também pensar quais posições você encaixa bem. Mas eu acho que o principal é você colocar o seu jogo em prática, né? Aí foi o que Perfeito, eu tenho. perfeito. Preguiça, pensando assim agora no evento que você vai lutar,
Quais você acha que são as maiores ameaças para o time da Atos? O time da New Wave, tem o Mika, entre outros, o do tem Planet. Qual é o time assim que você acha que é a maior ameaça para o time da Atos? Eu acho que tem muito time, todos os times têm muita gente boa, né? E que nem eu falei ali da regra. Eu acho que essa regra pode surpreender muita gente e acabar, né, um time que na teoria tem menos favoritos ganhando de um time favorito, porque é uma regra que a estratégia conta muito e ela fica muito imprevisível. Mas eu acho que é bem claro ali, né, e nítido para todo mundo vendo ali que tem três times favoritos, vamos falar assim, né? Que seria o time da Atos, né? Que é o time que eu tô, o time da New Wave e o time do Betim, né? Na minha opinião, acho que são os três times mais Mais fortes, fortes, né? mas que nem eu falei, essa regra aí ela deixa mais imprevisível, né? O que pode acontecer. Você é um cara que lutou muitos desafios, né? De kimono, sem kimono. Falamos agora dos seus desafios, das suas lutas contra o Gordon Ryan. Você se prepara mentalmente? Você tem um psicólogo esportivo? E o que você acha dos lutadores que estão buscando essa ajuda no campo mental? Como é que você encara isso? Então, eu tenho psicólogo esportivo, né, que é até o Carlos Frias, bração aí, Carlão. Ele é um cara que eu comecei a fazer tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho, por aí, uns 2 anos, e tem me ajudado muito. Assim, eu sou muito prático nas coisas assim, sabe, Carlão? Eu acho que não adianta a gente querer inventar muito a roda. Então, acho que a gente deve sempre procurar bons profissionais, né, que estudaram para aquilo, que, pô, tem a vida, né, direcionada para aquilo, tem um foco naquilo, tem todo o know-how naquilo que você quer melhorar e não tem caminho para você, caminho mais rápido para você melhorar aquilo do que através da ajuda desses profissionais, né, do que você realmente tentar criar o caminho. Então, eu acho que é muito importante, sim, com certeza. O Carlão tem várias técnicas que a gente faz e às vezes, né, eu tô pensando no negócio, ele me dá um alerta que me ajudam ali no decorrer da semana. E eu acho que com certeza o fator psicológico é um dos principais fatores para o resultado no campeonato, né? A gente, a gente, né? Você também é lutador e tudo, e você sabe, a gente sabe que muitas vezes tem aquele cara que treina muito bem na academia, mas que não consegue desempenhar nada no campeonato, num evento, e vice-versa, né? Aquele cara que não treina tão bem ali na academia, mas na hora do evento o cara tem estrela, tem aquela vontade, e consegue desempenhar muito melhor do que ele tem no campeonato. Então eu acho que isso é o fator mental, né? Você tem que, além de você estar com a técnica em dia, você estar com o físico em dia, você tem que estar com a mente em dia, né? Então tem várias coisas que te ajudam a trabalhar isso, e eu acho que com certeza um profissional na área é algo que é um dos melhores caminhos para você evoluir nisso aí. O que te motivou a buscar o psicólogo? Foi alguma derrota, alguma situação da vida que te levou a buscar essa ajuda? Putz, você sabe que eu não lembro, Carlão? Eu acho que eu não lembro assim qual que foi exatamente a época e tudo, mas eu sou um cara muito curioso, entendeu? Eu sempre, às vezes eu tô vendo um negócio na internet aqui, eu acho que vai me ajudar, qualquer que seja a área. É, eu mando mensagem, eu pergunto, eu começo a ficar interessado para aquilo, começo a ler, entendeu? Então, eu não sou um cara que posterga muitas coisas, eu gosto de executar. Então, eu não lembro exatamente qual que foi a época ou como que eu cheguei no Carlão, né? Ou por que que eu procurei o Carlão, mas com certeza foi para justamente melhorar minha performance, né? Que é algo que eu busco desde os meus 15 anos de idade, quando eu comecei a treinar profissional. Quero sempre melhorar minha performance, melhorar como atleta, né? Isso aí tem sido minha vida e eu acho que não lembro se era alguma fase boa ou ruim,
mas eu devo ter visto alguma coisa, né, no Instagram e mandei mensagem para ele e a gente começou a fazer esse trabalho aí. Eu já ouvi vários lutadores agora na fase, né, do Mundial de Jiu-Jitsu, quando saiu do Brasil aqui, do Tijuca Tênis Clube, que era um caldeirão e foi para os Estados Unidos, tal, pirâmide. Falando que a pirâmide realmente é mágica. Então, lutar o Mundial de faixa preta é uma competição ímpar. Como foi para você? Você tem 2 títulos mundiais, o teu trabalho psicológico para encarar esse desafio de lutar na pirâmide com todos os craques, lutadores que você lutou. Como é que foi, cara, esse teu desenvolvimento para você? Você me parece um cara muito calmo quando você luta, né? Quando a gente está olhando como espectador, você entrando, a gente percebe pela experiência, pela forma do cara andar, às vezes o cara tem um tique nervoso, enfim, a gente pensa, esse cara tá nervoso, esse cara tá mais calmo. Você, o aspecto que parece, tá sempre tranquilo ali, focado no que tem que ser feito. Como foi esse teu desenvolvimento, cara? Como é que era isso para você? Então, eu sempre gostei muito de lutar calmo, entendeu? Eu nunca gostei de entrar pilhado na luta, tanto que eu não gosto de assistir, de escutar muita música na hora do aquecimento, que vai ficar muito pilhado. Muitas vezes eu nem escuto nada, entendeu? Mas eu acho que isso é um pouco de cada um, né? Tem gente também que gosta de ficar pilhado, que precisa pilha e que luta melhor assim. Eu luto melhor já mais calmo. E eu acho que isso sempre foi uma característica minha, assim, lutando, entendeu? Eu já vi também essa característica em outros grandes atletas. E eu sempre tive, desde novo assim, eu me identifiquei dessa forma, que eu luto melhor dessa forma, né? Mas em relação a realmente lutar na pirâmide é um negócio muito maneiro, né? Sempre, putz, ainda mais na minha época, né, de jiu-jitsu, vendo crescendo, né, crescendo nas faixas e tudo. O único, né, e o principal objetivo era ser campeão mundial na pirâmide, né? Eu não peguei muito essa época do Tijuca, né? Desde que eu comecei assim minha carreira profissional foi na pirâmide. Então, assim, sempre foi um sonho muito grande, né? E que, no caso da IBJJF, né, a gente tem a vantagem de poder ir conquistando partes pequenas desse sonho antes, né? Que seria ser campeão mundial na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom, na pirâmide, né? E tudo. Lógico, o principal é na faixa preta, né? Que são os grandes ídolos, né? Que você cresce. Você passa a vida inteira treinando, assistindo a galera lutar, mas eu acho que foi um trabalho natural, né? Buscando essas competições, treinando, eu fui ficando mais calmo, fui vendo que eu era capaz de fazer aquilo, né? Fui aprimorando, fui cada vez ficando mais consciente lutando, mais tranquilo lutando, vivendo aquela experiência mais vezes, me acostumando com aquilo. E quando eu cheguei na faixa preta, foi realmente um sonho realizado, entendeu? Acho que o primeiro sonho realizado é de estar lutando com aqueles atletas que há um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava ali da arquibancada de fã, vendo assistir e vendo tudo que eles postam na rede social, lendo revista Gracie Mag, e tudo. E naquele momento eu estava ali de igual para igual lutando com aqueles caras, né? E, putz, quando eu consegui então ganhar deles e ser campeão mundial, foi realmente um sonho de uma vida inteira realizada, né? Foi um momento realmente muito especial, né? Um trabalho de muitos anos ali. O equivalente a, vamos supor, você na questão do jiu-jitsu, né? Você ser fazendo um paralelo com o UFC, é você ganhar o cinturão do UFC, né? Então, no maior evento, na faixa preta, né? O campeão mundial. Então, acho que seria o mundial e o ADCC, né? Seria esses, comparado ali ao título máximo, né, do esporte. Sem dúvida. Você falou que estava na arquibancada vendo os caras lutarem, pô, meio de fã. Você tinha uma aspiração, pô, eu quero lutar com ele. Pô, eu quero um dia estar enfrentando esse cara.
Quem era? Ô, você acredita que era o Galvão? Galvão, porque a minha história com o Galvão ela é muito engraçada, né? Você vê como que são as coisas, porque eu treinei na minha faixa roxa, na minha faixa marrom e até no início da minha faixa preta, fui muitas vezes lá para Los Angeles, né? Para fazer o meu camp com o Rominho e tudo, que foi um mentor muito importante na minha carreira. E quando eu era mais colorido, assim, faixa colorida, o Rominho era o rival do Galvão, né? Então, assim, e antes de eu começar a treinar com o Rominho, um dos principais highlights que eu assistia era o do Galvão, que eu assistia ele dando aquela queda de judô, assim, irado, o cara lá de quatro apoios, ele fazendo um monte de acrobacia em cima do cara, tem um highlight, né, muito maneiro, assim. E no meu inicinho, assim, de faixa colorida, eu assistia muito o Galvão, né? Tinha, lógico, tinha várias outras pessoas que eu gostava de assistir muito, Roger Grace e várias outras, mas eu assistia muito, assim, eu lembro bem marcante que eu assistia esse highlight do Galvão várias e várias vezes, que eu achava muito maneiro e me inspirava para treinar. Às vezes eu já sabia de tudo que tinha acontecido, mas assistia só para me dar aquela motivação. E aí, depois de um tempo, né, treinando lá com o Rominho foi um grande rival do Galvão, né? E o Rominho lutando com o Galvão, aí eles tiveram umas rixas lá uma época que o Rominho não gostou de algumas coisas que o Galvão fez. E aí, essa questão do fã eu fui meio que ficando um pouco assim com raiva do Galvão por causa do Rominho, entendeu? E aí, quando eu peguei. Então, antes de eu pegar a faixa preta, eu já tava naquele sentimento: caramba, eu quero lutar com o Galvão, quero lutar com o Galvão e tudo. E aí, a primeira vez que eu lutei com o Galvão, que foi no PAN, eu lutei com ele, foi uma luta dura, assim, e tudo. Eu raspei, aí. Foi uma luta bem parelha, acho que ele me ganhou de uma vantagem ou duas vantagens, assim. Eu até estirei minha coxa nessa primeira luta. E depois da luta, assim, eu falei com o Galvão, falei, pô, Galvão, independente de qualquer coisa, é uma honra lutar com você e tal, sempre, pô, assisti muito seu highlight, e ele não me deu muita ideia, entendeu? Ele meio que, tipo, tirou, eu não sei se ele achou que a luta ia ser fácil, o que que foi, e ele saiu meio incomodado da luta ter sido dura, ou se ele meio que me tirou de bucho assim, não sei. Mas enfim, ele não me deu, eu fui mó de fã, assim, né, de realização de sonho, independente de qualquer coisa, e falar com ele na moral, assim, ele me deu meio que não me deu muita ideia. Aí ali eu já comecei a ficar com muita raiva também. Eu falei, caraca, filha da puta, fui uma gente boa e tal. Putz, próxima vez eu vou matar ele e tal. Já comecei a ficar com aquela rixa, entendeu? E aí na próxima luta que eu ganhei dele no Mundial, é, que eu ganhei dele no Mundial e também, tipo, aí já não dei tanta moral e tudo. Aí depois ele falou umas coisas na internet, aí essa rixa escalou, aí a gente lutou no World Pro de Abu Dhabi, que no final eu ganhei a luta, aí no final da luta ele veio, vem cá, Pena, vou conversar. Aí no final da luta eu fiz assim, cala a boca, quero conversar, não. Já começou uma rixa, assim, o trem já começou lá de trás e transformou nisso. Aí depois de um tempo a gente conversou no Mundial, aí a gente lutou a Superluta do DCC, que ele me ganhou. Aí teve essa questão do Gorda, que eu fui fazer o camp lá com ele. Aí se tornou um grande parceiro hoje em dia, um amigo hoje em dia. Mas eu acho que se fosse falar de como que as coisas Se viraram inverteram, ali, né? Mudaram. meio de fã para um pouco de rixa, para muita rixa, para depois amigo e até mentor, que eu já fiz várias vezes o camp lá com ele. É difícil de imaginar se fosse lá atrás, entendeu? Muito legal, Que muito eu- legal. História bem legal, muito interessante, né? De fã a rival, de rival a amigo. É bem por aí. é, Muito legal. Diz uma coisa, como é que foi teu início, cara? Como é que você começou no jiu-jitsu? A Minas Gerais, né? A Belo Horizonte, especificamente, posso falar? O Draculino, né? Que começou tudo. E o Draculino formou muitos campeões, muitos caras bons. Eu lembro de caras muito duros vindos ali da Gracie Barra BH. E você surgiu logo depois, né? Como é que foi ser forjado nesse turbilhão de caras bons, de caixas grossas, de lutadores campeões?
Então, eu comecei a treinar por influência do meu irmão mais velho, né, que é o Augusto Chico, que foi atleta há muito tempo, foi até campeão mundial na faixa colorida. E que eu comecei a dar uns trabalhos fora de casa, aí meus pais falaram, não, você vai treinar com seu irmão e tudo, aí eu comecei a treinar com ele, ele me levou, né, lá para Grace Barra BH, né, que na época o Draculino ainda morava em BH, ele era tipo mestrão, né, ainda é um mestrão, mas ele era o professor que dava aula, um dos principais professores que dava aula na escola. Foi até ele que me deu o apelido de preguiça, né? Porque quando eu comecei eu não gostava muito, sempre que eu tinha um espaço eu ficava ali na resenha, não gostava muito de treinar, mas eu sempre gostei muito do ambiente, a galera me recebeu muito, muito bem, aquele sentimento de irmandade, de pertencimento, mas eu não gostava tanto de treinar. Aí o Draculino falou, pô, tio Chico, seu irmão é muito preguiçoso e tal, o apelido dele de preguiça. E aí e aí eu já fiquei bolado com o apelido de preguiça. Falei, pô, preguiça não, dá um apelido maneiro, eu quero competir. Como que eu vou chegar lá na competição? Os caras vão ficar gritando preguiça, pô, não sei o quê. Aí que nego caiu em cima, né? Aquele bullying saudável. Aí a galera caiu em cima, preguiça, 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 e o apelido ficou. Mas o meu início foi esse. Aí eu comecei eu fazia as aulas de infantil, né? Com o Maurão, lá na Grace Bar BH. Não tinha tanta aula com o Draculino assim, né? Porque eu fazia essa aula infantil, quem dava aula era o Maurão. E aí, depois que eu peguei a faixa azul, eu tive um pouco de aula com o Draculino, talvez assim, um ano, algo do tipo assim, e o Draculino mudou para os Estados Unidos. E aí quem assumiu o lugar do Draculino foi o Marcelo Irapuru. Você lembra do Irapuru? Lógico, lógico. Foi o Irapuru. E aí eu tive muito tempo assim de aula com o Irapuru e com o Sérgio Benini, né? Que eram os dois professores assim. Foi quem eu tive aula mais tempo. E aí, de faixa roxa, eu passei essa temporada lá no Rominho, de faixa marrom também passei uma temporada lá, de 6 meses. De faixa preta, fui lá algumas vezes também. E aí foi isso. Foi dessa forma aí a trajetória. E aí, depois de faixa roxa, assim, eu comecei a dar as aulas ali, né? Que depois virou minha academia. E eu comecei a fazer uma parte do meu treino, né? Na marrom, faixa preta, assim, na minha academia também. E é isso. BH tem, que nem você falou, tem um time muito forte, né? O Draculino realmente formou muitos campeões, né? Eu acho que eu devo ser, assim, a terceira, quarta geração. Putz, eu peguei uma época muito boa, né? E que vários desses campeões, assim, várias dessa galera, né, que pô, era ativo e tudo, eu pude treinar com a maior parte deles, né? Pelo menos durante um tempo ali. Então, que eles ainda estavam ali na ativa e tudo, tive o privilégio de treinar com parte deles. Eu apanhava muito, né? Mas não era, Faz tava parte. longe de ter um, um treino ali para eles, mas aprendi muito apanhando. É, a maioria deles, quase todos, né, moram fora do Brasil. Você em algum momento teve vontade de morar fora, abrir academia fora, ou nunca passou pela sua cabeça? Então, já passou pela cabeça, sim, né? Já passou pela cabeça. Mas eu, para te falar a verdade, eu gosto muito do Brasil, ô, Carlão. Eu, assim, me amarro de morar aqui. Já, né, até várias vezes recentemente eu penso, putz, vou abrir uma academia lá fora e tal. Mas eu falo, quando eu vou lá fora, eu não fico feliz igual eu fico aqui, entendeu? Eu acho que a cultura é diferente, né? A galera é diferente, não tem aquela mesma conexão, aquele calor brasileiro, aquela resenha no tatame. Fora, né, a família, os amigos, fora o jiu-jitsu também, de vantagem de você morar na cidade que você nasceu. Então, muitas vezes eu penso isso aí, né? Que às vezes a gente fica buscando o lado profissional, vou morar lá fora, que vai ser bom profissionalmente, vai ser bom financeiramente, mas nada adianta disso se você não estiver feliz, né? Então, graças a Deus, eu consigo juntar os dois lados aqui, entendeu? E então, com todos os problemas que o Brasil tem, e tudo, tem muito o lado bom, né? Que a galera ficou muito nessa questão do sonho americano, que realmente talvez tenha mais
oportunidade, né? Nesse sentido, apesar de não ser tão fácil como a galera acha que é, né? Também é muito trabalho, muito sofrimento. Tem vários alunos que foram para lá, mas eu me amarro no Brasil mesmo. Não penso em mudar daqui, não. E o fenômeno projetos sociais, impacto dos projetos sociais no crescimento e no fomento do jiu-jitsu. Você tem algum projeto social? Você apoia algum projeto? Porque nos últimos anos, né, esses projetos sociais vêm impactando muito, formando muitos atletas, muitos campeões, saindo de projetos sociais, morando fora do Brasil, abrindo suas academias, difundindo o nome do jiu-jitsu. Você tem algum projeto? Você investe nisso para formar novos atletas e posteriormente professores, enfim? Então, eu não chamo de projeto, eu chamo de programa de atleta, porque assim, eu acho que projeto fica muito nesse cunho social, né? De você simplesmente ajudar, ajudar, ajudar. Eu tenho várias ações que eu faço nesse cunho social, mas hoje em dia eu acho que na questão de atleta, de academia, eu acho que o principal é a pessoa realmente querer, né? Porque não é fácil. Então não adianta você dar tudo para a pessoa, a estrutura, o caminho, tudo de mão beijada, e que muitas vezes isso aí vai até atrapalhar aquela pessoa a conquistar aquilo. Então, assim, hoje em dia eu tenho um programa de atleta, né, que eu chamo aqui, que esse programa de atleta a gente dá oportunidade para pessoas, atletas que a gente vê potencial em se desenvolver no potencial máximo como atleta, mas também no outro lado, né, que é no lado de professor, de gestor. Então, assim, a gente tem um alojamento aqui, né, que a gente traz esses atletas, eles fazem parte ficam no alojamento, né, com a moradia, tem direito aos treinos e tudo. Em troca, para ele se desenvolver, né, como atleta no potencial máximo, que a gente acredita muito que a gente tem a estrutura, o material humano, o direcionamento para conseguir desenvolver essas pessoas a serem campeões mundiais, que nem eu falei, vai depender muito mais delas do que de qualquer outra coisa. Mas, em paralelo, eles também estão se desenvolvendo como professor. Então, a gente coloca eles para darem aula aqui na academia, remunerado, obviamente, né? Que a pessoa até pega essa verba para ajudar a pagar os campeonatos dela, né? Qualquer despesa a mais que a pessoa tem. E ela se desenvolve nesse lado como atleta, mas também no lado como professor, faz parte dos treinamentos, entendeu? Aprende a dar aula, aprende sobre gestão, para independente do que for ela conseguir viver do jiu-jitsu. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Lógico, como foco principal a questão de atleta, mas se não der certo, ela viver do jiu-jitsu de alguma forma. Maneiro, muito legal, isso é bacana. E já formou muitos campeões? Como é que está esse projeto? Já tem alguns grandes nomes competindo internacionalmente? Já, pô, tem o. Você conhece o Pedro Marinho? Sim, lógico, Tem o DJ Stars agora? lógico, lógico. O Campeão Pedrinho, mundial sem ele kimono? campeão mundial sem kimono, exatamente. O Pedrinho, ele fez parte do nosso projeto aqui. Ele começou a história dele no jiu-jitsu, fazendo, né, ele já treinava em Angra, né, e tudo, mas não, nem competia direito. Ele veio para o nosso programa aqui de atleta, ficou aqui uns 3 anos, foi campeão mundial sem kimono, foi campeão brasileiro, peso absoluto. Tipo assim, despontou como atleta na faixa colorida, teve a oportunidade de ir lá para fora, para o Texas, para dar aula, né, de jiu-jitsu. Continuou o trabalho dele lá, né, dando aula de jiu-jitsu e se desenvolvendo como atleta. E tá aí hoje em dia, arrebentando tudo. Ganhou o BJ Stars há 2 semanas atrás, né? A gente já teve vários outros atletas também que vieram, que se desenvolveram como atleta, né? E através daqui eles conseguiram arrumar oportunidades, né, para dar aula fora também nos Estados Unidos, né? Acabou deixando um pouco de lado essa questão do sonho do atleta, mas estão vivendo do jiu-jitsu como professores lá fora. E a gente tem um time de atleta grande aqui, tem o Gabriel Brode, tem o Rafael Trabuco, tem o Arley Pacheco, né? Todos eles campeão do World Pro, de kimono, faixa colorida, campeão brasileiro até esse ano, campeão mundial sem kimono, campeão mundial de kimono, né, de faixas coloridas. Eles pegaram faixa preta recentemente.
E estamos aí, estamos crescendo o time cada vez melhor. Você, como um campeão, como um atleta em atividade, um cara vencedor que construiu uma história de sucesso, qual é a maior lição que você passa para esses atletas? Maior lição? É, Então, eu acho que o seguinte, é difícil falar uma lição assim, né? Mas eu gosto muito disso que eu falei, né? De falar para eles, olha, bicho, não adianta nada vocês terem tudo aqui, tudo certinho, a faca e o queijo na mão, né? Se vocês não pagarem o preço. Então, assim, o mais importante é você realmente pagar o preço todos os dias, dar o seu melhor, ter constância. Acredite, ter paciência, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem paciência, quer ter um retorno rápido ali e acaba desistindo daquele sonho. Não vai ser fácil, né? Vai ser demorado, vai ter muito sacrifício, mas é a melhor forma que você tem, né, de melhorar suas chances de dar certo. E se não der certo como você esperava que você, pode ter certeza que isso aí vai te dar muitos outros frutos, né, durante esse caminho. Então, assim, é isso, mostrar que não tem segredo, não tem caminho fácil, entendeu? Não tem velocidade. Realmente o negócio é demorado, é dedicado, tem que pagar o preço, tem que se superar todo dia, versus você todos os dias, manter a constância, fazer o que tem que ser feito e sem mimimi, né? Porque problema, né, dificuldade, todo mundo tem, se você ficar falando disso, você se vitimizar e tudo, não é algo que vai te ajudar a resolver isso, né? E então, lógico, você desabafar com um amigo, falar alguma coisa, aquilo que você está vivendo e tudo, é normal. Mas você se paralisar, né, diante daquele problema, daquele negócio, se vitimizar e achar, ah, não, eu não consigo por causa disso, disso, disso. Bicho, pode até ser, mas se vira, levanta da cama, dá seu jeito, corre atrás, entendeu? Só você que vai conseguir sair dessa. Então encara o problema de frente e vambora. Então acho que é mais nessa mentalidade de não tem moleza, entendeu? Tem que correr atrás mesmo e conquistar. Perfeito. Aqui no nosso programa, a gente tem um quadro que chama Manopla. Já bateu Manopla, já? Já, já. Isso, então, Manopla. Então, eu pergunto, você responde de primeira. É o Manopla, né? O treinador mostra a Manopla ali, tu tem que trabalhar os socos ali sem Beleza. pensar muito. Senão toma manoplada. Não tem muito jeito. Tá Boa. preparado? Calma aí, calma aí. Concentrar. Respira, Pode ir. respira, aquece. Faz aí. Vamos lá? Bora. Luta mais marcante da carreira. Contra o Herbert Santos no Europeu de 2016. Maior rival. Gordon Ryan. Posição favorita que você gosta de finalizar seus adversários. Mata-leão sem kimono e arco e flecha de kimono. Tem um adversário que você gostaria de lutar ainda? Que eu não lutei ou qualquer um? Eu já Qualquer posso ter um que lutado. você ainda gostaria de lutar de novo ou que você não tenha lutado. O Gordo eu gostaria de uma quinta luta e o Nicolas Meregali. Um evento favorito para lutar. Putz, aí você me complica, hein? EDCC. Um lutador que você admira. Atual ou da história? Aí é com você, no seu coração mandar aí. O Roger Gracie. É melhor treinar de manhã ou de noite? De manhã. Competições de kimono ou sem kimono? Atualmente sem kimono. Qual a sua maior inspiração fora do jiu-jitsu? Hum, Putz, inspiração fora do jiu-jitsu. De atleta ou Ó, geral? não, geral. Pode ser geral. Pode ser o que você quiser. Uma coisa que você olha, você inspira uma pessoa, enfim. Ayrton Senna. Legal.
Todo atleta tem uma comida que ele gosta. Quando ele compete, ele pensa, quando acabar essa luta, eu quero comer isso. Qual é a sua comida favorita após luta? Sushi. Se você não fosse lutador, seria Engenheiro. o que o jiu-jitsu representa para você? Formação de vida. Defina Felipe Pena, o preguiça. Cara tranquilo, família, que faz o que ama, que corre atrás dos seus sonhos e não desiste, independente da dificuldade que apareça. Muito bom. Preguiça, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo aqui na Fight Mode TV, no Lutador para Lutador. Eu queria agora que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para os seus fãs, sejam para torcer por você ou uma mensagem de inspiração, de motivação para continuar em frente. A palavra é sua. Valeu, Carlão, obrigado aí pelo convite, foi irado o bate-papo. E, galera, só agradecer mesmo todo mundo pelo carinho, né? Acho que a maioria que tá vendo aí treina jiu-jitsu, então eu sou suspeito para falar, mas eu acho que, independente do que você esteja vivendo aí, dos problemas e tudo, não parem de treinar jiu-jitsu, que o jiu-jitsu só tem benefício, né? Só vai te ajudar em qualquer sentido, dentro e fora do tatame, né? Só vai te ajudar no objetivo principal, que é ser feliz, né? Então, é isso. Obrigado a todos pela torcida, a todos pelo apoio e vamos com tudo, que se Deus quiser, tenho muita coisa boa aí para conquistar ainda e dar felicidade aí para vocês. Pô, obrigado, irmão. Muito obrigado aí, sucesso para você, bons treinos. Vou estar assistindo lá o CGI. Arrebenta lá. Valeu, Carlão. Obrigado, hein? Tamo junto. Obrigadão, café com Deus. Com Deus. É isso, galera. O papo foi muito bom aqui com Preguiça. Espero que você tenha gostado. Inclusive, já vi que você é que nem eu. Uma conversa dessa, já fiquei inspirado. Vou pegar meu kimono agora no carro e vou treinar. Então é isso. Porque aqui, amigo, o papo é diferente. É de lutador para lutador.